A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Esboço bíblico ou esboço para um sermão. Vamos falar hoje, agora, a respeito de um esboço bíblico. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito. Observatório Bíblico. O esboço nada mais é do que um esqueleto, ou ele é o esqueleto do seu sermão. Então, o esboço é aquele esqueleto que você está ali, está dando estrutura ao seu sermão. Mas antes do esboço, ou seja, aquelas escritas, tópicos, introdução, tópico 1, tópico 2, você precisa fazer rascunhos. Para que você chegue a um esboço, você precisa fazer muitos rascunhos, muito lápis, muita caneta, muito papel e faça o seu rascunho. O que é rascunho? Rascunho nada mais é do que você botar no caderno, botar no papel tudo aquilo que vem à sua mente, tudo aquilo que vem às suas ideias, você põe no papel, tudo aquilo que você vai achando que é, achando que não é, tudo aquilo que vai, sabe, aquela tempestade de ideias. É exatamente isso, tempestade de ideias. Você põe tudo no papel e depois sim, você faz o seu esboço. E como você faz o esboço? Você tira o que for de melhor, aquilo que você acha que está dentro do texto e põe no seu esboço. Mas antes, faça muito rascunhos, muitos mesmo. Não poupe caneta, não poupe caderno. Bote todos os seus pensamentos, mesmo aqueles que você acha que vai ser, não tem cabimento, não tem lógica, não faz sentido, põe também. Depois você simplesmente deleta, risca, joga fora e fique com aquilo que faz sentido ou aquilo que está melhor direcionado ao texto que você vai pregar ou vai palestrar. Então, esboço é o esqueleto do sermão e o sermão é o corpo. Antes, faça muitos rascunhos. O que é um esboço? É a distribuição das ideias em tópicos didáticos. Ou seja, você põe ali o primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, e entre o primeiro e o segundo tópico você também pode subdividir, botar os subtópicos. Então faça isso para que o seu sermão tenha uma linha de raciocínio, Então, o que é o esboço? É a distribuição das ideias em tópicos e subtópicos. Isso é didático, isso é pedagogia. Faça isso porque isso é inteligência, isso é racional, Não despreze o esboço, pois com ele o sermão é mais atraente. Tem gente que não gosta de fazer esboço porque dá um certo trabalhinho ali, né? Você tem que parar, precisa achar a frase, o tópico do menor para o maior, então dá um trabalhinho. Alguns desprezam. Não despreze nunca o esboço, não despreze nunca. Agora, é claro que tem outros que pregam sem esboço ou faz uma pequena ali, as observações num pedacinho pequenino de papel, porque já tem o hábito, já tem a prática, já tem a vivência, já pregou aquele texto 20 vezes, não sei, eu já tá com uma iluminação positiva e é aquilo e acabou, ou Deus mandou não escrever, sei lá. Contudo, não despreze o esboço, leve o seu papelzinho lá anotado,
pois com ele o sermão é mais atraente, fica mais atraente porque as pessoas vão ver que o negócio está indo direitinho, do menor para o maior. Menos repetições, você repete menos. Pregadores repete muito, repete, volta lá, volta, faz aquela miscelânea, mas com o esboço não o esboço evita as repetições, menos rodeio, evita rodeios. Pregadores rodeia para falar uma coisa, uma ideia simples, uma ideia central, básica, simples do texto. Ele faz uma rodaiada danada. Com o esboço, você vai evitar isso. O sermão fica mais breve. Tem pregadores que levam 2 horas para falar uma coisa que poderia ser falado em 20 minutos. Ou faz um rodeio, tanta coisa, fala de futebol, fala de filme, fala de novela, fala da vida alheia, fala de pormenores, fala do que era, fala do que já foi, do que já fez na vida, que não deveria ser falado, nada disso. Aí, tirando isso tudo, conteúdo mesmo, pregação bíblica, foi apenas 30 minutos. Então, o esboço, ele é bom para que a sua pregação seja apenas conteúdo, seja apenas bíblico. Então ele vai ser breve. Tenha progressão. O esboço, ele ajuda o sermão a ter progressão. Isso é um progresso. Ele vai do menor para o maior, subindo uma escala, subindo uma escada, e no final da coisa, no final da pregação, aquela explosão de alegria. Ele também faz distinção entre o tópico 1, o tópico 3 e o tópico 4. O tópico 1, 2, 3 e 4. Já sem um esboço, você fala o que está lá na frente, depois fala o que está lá atrás e fala tudo igual, tudo igualzinho, tudo repetido. O esboço, ele faz distinção de um tópico para o outro. O esboço faz com que o sermão não tenha o mesmo gosto. Já viu pregadores que todo domingo prega em passagem diferente, mas o sermão é o mesmo praticamente. Ele fala as mesmas coisas, repete as mesmas coisas, sabe? E tem o mesmo gosto, é sempre direcionado a apenas um foco. Tipo, ele fala, lê o que for, termine em família. Leia o que for, arrebatamento. Leia o que for na Bíblia, é poder de Deus. Leia o que for, é batismo com o Espírito Santo. Mas nem sempre não. O sermão não deve terminar com o mesmo gosto, sempre com o mesmo assunto. Existem assuntos aí variados, milhares de assuntos. Mas por que isso acontece? Porque não tem um esboço ali na sua frente. Bom, acaba que o sermão vira uma salada hermenêutica. Esta é a verdade. Então, faça um sermão. Isso não vai te desprezar, te menosprezar. Não quer dizer que você não estudou. Não, nada disso. Nada disso, porque a revelação, já que você gosta de usar a palavra revelação, ela pode vir na hora, pode vir antes. Não faz diferença. Ok? A iluminação está ali ou está principalmente lá quando você estudou. Um sermão escrito. O sermão, o esboço é o sermão escrito, está ali na frente. Você não precisa exatamente se guiar e falar tudo que está ali no esboço, mas vai te dar uma orientação, vai te dar uma linha, vai te dar um caminho para você olhar para ele e ver que o próximo tópico é aquele, e você não falar tudo misturado. Bom, tenha uma introdução. Na introdução você vai falar sobre a grande promessa da tua pregação. O que você vai falar na pregação? Fala apenas em 10 segundos, numa introdução muito rápida, aquilo que você almeja falar na sua pregação. Isso se chama a grande promessa da pregação. A outra coisa, você precisa dizer o porquê, em rápidas palavras e sem o ouvinte perceber o porquê aquele ouvinte precisa ficar ali ouvindo você 2 horas. É palavra de Deus. Oh, meu irmão, é palavra de Deus. Palavra de Deus ele lê em casa, ele assiste num vídeo. Mas o que você quer passar com aquela mensagem? Por que ele precisa? Você diz a ele, porque talvez ele esteja em depressão ou conheça alguém
depressivo. Então, por isso que ele precisa ficar ali e ouvir aquela mensagem que não é sua, é de Deus para com ele. Então, diga a promessa da pregação, a grande promessa, ou seja, o tema central, e diga também o porquê ele precisa ficar ali. Ou seja, chame a atenção dele para você. Segura ele nesses primeiros 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto no inicial. Então, o corpo do sermão são as divisões das ideias em tópicos e subtópicos, como nós falamos. Então você precisa dividir aí o corpo do sermão e discorrer do menor para o maior, ou seja, do problema para a solução. Tem gente que começa com a solução, depois vai falar sobre o problema. Não! Comece a tua pregação, o seu discurso, o teu estudo falando do problema. O que causa aquele problema? O que é o grande causador daquele problema? Depois, você vai falar os males que aquele problema causa. E depois você vai trazer a solução ou as respostas. Então, tenha sempre na sua pregação respostas para as perguntas, soluções para problemas, e tenha ânimo e incentivos para desânimos e frustrações. Tenha sempre isso na sua pregação, não deixe de ter. E a conclusão, você vai resumir o que você pregou e também em 3 minutos no máximo, e fazendo sempre uma coisa. Isso precisa culminar, isso precisa terminar em Jesus. Uma pregação sem falar em Jesus não é pregação. 6. Não fale de um montão de assuntos. Não faça aquela miscelânea. Comece com uma ICT, uma ideia central do texto, e termine com aquela ideia. Isso não quer dizer que você não possa ir em outros textos para dar base. Você pode sim, mas não faça miscelânea. Se você vai falar hoje sobre a crucificação, fala sobre a crucificação, ok? Precisa voltar ali naquele outro texto, faça lá, mas volte para ICT, ou seja, a ideia central do seu texto. Então, o esboço precisa de lógica progressiva. Se você não tiver lógica progressiva, ninguém entendeu nada. Ou seja, conduzir a uma reflexão. Conduza o seu ouvinte, sua plateia, através de uma lógica progressiva, a uma reflexão. Não adianta aquela movimentação se o seu ouvinte não saiu dali refletindo naquilo que você pregou, naquilo que você falou. Exposição das ideias do texto lido. Você precisa expor as ideias do texto lido. Como? Em sequência exata. Faça uma sequência exata do discurso. Uma sequência exata do discurso, e ela precisa ser coerente com a situação que envolve ali o ambiente, o dia a dia, ou seja, aplicabilidade. Você precisa ter aplicabilidade. Não deixa de aplicar o seu texto. Não deixa de falar sobre Jesus. Mas onde eu vou pregar no Antigo Testamento não tem nada de Jesus. Você precisa incluir Jesus nessa pregação e nesse esboço. Você precisa pensar, orar, raciocinar. Então, o esboço é o esqueleto do seu sermão, e o seu sermão é o corpo. Você não precisa se guiar ou guiar pelo seu esboço, mas tenha um esboço ali para evitar uma série de situações, do qual nós falamos aqui algumas, e outras milhares que não daria num vídeo, nem 2 e nem em 3. Mas eu tenho certeza que com uma lógica racional você evita versículos na hora que não tem nada a ver, ou assuntos que não tem nada a ver, que você pensou ali na hora e muitas das vezes diz até que foi Deus quem te deu, ou de repente você diz assim: recebi de Deus aqui agora, não vou falar, vou falar. Não, isso é porque
você não tem um esboço. Tem certas horas sim que o pregador recebe na hora, mas tem certas horas